Nascer de novo. A Bíblia nos ensina a respeito desse assunto que é muito espiritual. Ele não é de fácil compreensão para quem ainda não o experimentou. Na realidade, para podermos entender desse assunto, precisamos nos reportar lá na criação do mundo, quando Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, conforme está registrado em Gênesis. O homem tinha uma comunhão perfeita com Deus. Não havia guerra, não havia maldade, não havia doenças e enfermidades. Não havia ódio, nem raiva, enfim, não havia nada de ruim do que temos visto no decorrer da humanidade. O problema foi que Deus deu uma ordem ao homem para não comer determinada fruta do jardim ao qual Deus plantou e colocou o homem ali. Pois se o homem comesse daquela fruta, certamente iria morrer. E o homem, juntamente com sua esposa, desobedeceram a Deus e com isso acabaram morrendo. Não fisicamente naquela hora, mas morreram em seus espíritos, em sua comunhão com Deus, na possibilidade de ver e de se comunicar com o Senhor. Então, mesmo vivos no físico, estavam mortos por dentro. E com isso, veio toda essa maldade que a gente conhece bem e que habita em cada um de nós, infelizmente. Hoje, em nossa devocional, vamos falar da possibilidade disso terminar, de voltarmos à vida espiritual. Foi o que Jesus ensinou a um homem chamado Nicodemos. Vamos lá então? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, devocional Personagens Bíblicos, Pastor Clodoaldo falando aqui, e hoje o tema será da nossa devocional Nascer de Novo. Vamos falar sobre Nicodemos, lá no Novo Testamento, livro de João, capítulo 3, versículo 2 a 6. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Este Nicodemos, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos e irmãs, essa é uma das maiores verdades que o Senhor Jesus ensinou. É por isso que muitas pessoas duvidam de Deus, é por isso que muitos não conseguem entender o porquê que nós amamos tanto a Jesus, o Filho de Deus. É por isso que muitas pessoas não conseguem compreender como uma pessoa que foi tão maligna pode se converter dos seus maus caminhos e trilhar uma nova vida debaixo do perdão do nosso Deus. É porque essas pessoas, elas não entendem isso, ainda não nasceram de novo, elas não conseguem ver o reino de Deus, não conseguem ser governadas pelo reino de Deus, elas ainda não nasceram de novo, só nasceram da carne, por isso são da carne, é somente carne habitando na carne. Mas quando nascemos do Espírito, segundo o que Jesus ensinou, nós somos espírito, espírito habitando em um corpo físico, mas com os olhos espirituais abertos, com os corações voltados para Deus, para o seu reino e para a sua vontade. Foi isso que Jesus explicou a esse homem chamado Nicodemos, o personagem bíblico que estamos falando aqui hoje. Esse homem era um dos principais da religião oficial de Israel, o judaísmo. Olha, ele lidava com a palavra de Deus, fazia seus sacrifícios ao Senhor, aconselhava e ensinava pessoas a respeito de Deus e do caminho, mas não tinha ainda essa experiência profunda com o Espírito de Deus. Não havia nascido de novo. Repare que isso não advém da religiosidade,
ou de uma religião, mas vem do Espírito de Deus, segundo o que Jesus mesmo nos ensinou. Nós precisamos nascer de novo, precisamos permitir que o reino de Deus chegue aos nossos corações, que mude os nossos pensamentos e a nossa conduta, mude o nosso caráter, a nossa postura, o nosso comportamento e o nosso temperamento. Se você ainda não nasceu de novo, entregue sua vida a Cristo, creia que Ele é o Filho de Deus, arrependa-se dos seus pecados do passado, confesse-os diante do Senhor, receba o perdão de Deus e você verá a transformação que o próprio Espírito Santo vai fazer em você. E não será de fora para dentro, no seu modo de vestir, no seu modo de andar, não, mas ao contrário, será uma mudança de dentro para fora. E isso sim é uma verdadeira mudança. Amém? Que você possa nascer de novo, nascer do Espírito Santo, que ele venha habitar em você e te mostrar toda a verdade do reino de Deus. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Paizinho querido, obrigado por essa palavra a respeito desse homem chamado Nicodemos, um homem que tinha uma dúvida e foi até o Senhor, ainda que tenha ido à noite, ainda que tenha ido escondido, mas ele apresentou ao Senhor uma dúvida sincera e o Senhor mostrou a ele uma grande verdade, que é necessário que o homem venha nascer de novo. Nós não sabemos pela história bíblica se Nicodemos realmente teve uma experiência contigo depois disso, mas a verdade é que ele ouviu a sua palavra, que ele ouviu a verdade. O Senhor disse para ele que o homem precisa nascer de novo, o ser humano precisa nascer de novo, Pai, porque a natureza do pecado habita em cada um de nós devido à herança de Adão que pecou e desobedeceu ao Senhor. E nós só podemos mudar quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando confessamos a Jesus como nosso Senhor e como Filho de Deus. Então, Jesus, nós te aceitamos, nós abrimos o nosso coração para o Senhor nos fazer nascer de novo. Se o meu irmão e a minha irmã ainda não tiveram essa experiência, meu Pai, que o Senhor possa dar, Deus, esse presente a eles, possa abrir-lhes os olhos, abrir-lhes o coração, os ouvidos, para que eles não sejam apenas carne, meu Pai, mas sejam espirituais e sejam assim, Deus, tocados por Ti, sejam habitados pelo Teu Espírito Santo, para que o espírito de cada um esteja vivo, meu Pai, e ouvindo a Sua voz, tendo comunhão contigo, pensando mais nas coisas boas, tendo uma mudança de dentro para fora, sendo novas pessoas, novas criaturas, as coisas velhas ficando para trás, tudo se fazendo novo e essa pessoa se convertendo ao Senhor. Assim é nascer de novo. Aí nós vamos entender melhor a Bíblia, nós vamos conseguir falar com o Senhor, ouvir a sua voz, sermos mais quebrantados, a maldade vai sair do nosso coração e nós, ó Deus, lutaremos, ó Deus, para a glória, honra e louvor do seu nome, para que o Senhor seja engrandecido e o teu reino seja expandido aqui nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos viver como quem nasceu de novo, alguém que nasceu da água e do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa oração, Pai, clamando a Ti para que todos venham nascer de novo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Obrigado aí pela sua companhia. Esse é um assunto muito vasto, não dá para a gente fazer tudo, falar sobre todo ele numa devocional, mas eu convido você a ouvir a devocional de novo. Se você não teve uma experiência com Cristo, ouça e compartilhe essa mensagem. Tem muita gente com muita maldade no coração que está precisando nascer de novo. Você não acha? Então, compartilhe essa mensagem. Não esquece aí de se inscrever nos nossos canais, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, que você seja uma bênção diante da presença de Deus, tá bom? Um grande abraço para você e para sua família. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.